Super concurso. Informática. Pro IBGE. Vamos ver aqui o que tem de informática. É uma coisa de apostila, é tudo básico. Básico. Nada importante. Internet. A internet é uma rede de computadores diversos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas. Acessamos as páginas da web utilizando um dispositivo que possua uma conexão com a internet. Hoje é possível acessar sites através do computador, de celulares, tablets e TVs, etc. Com o dispositivo, o acesso à rede mundial de computadores ainda é necessário. Um navegador para acessar as páginas da internet, os mais utilizados são os navegadores tipo o Opera, o Explorer, o Chrome, o Firefox e o Safari, que eu acho que é o Safari que é o símbolo da bússola. O Internet Explorer, desenvolvido pela Microsoft, disponível em todos os sistemas operacionais Windows a partir do 98. O Microsoft Edge, que é o nome do Explorer, é um navegador web desenvolvido pela Microsoft, incluindo no Windows 10, o Mobile, Android e iOS e no Xbox One, sendo o sucessor do Internet Explorer com navegador web padrão. O Chrome é desenvolvido pela empresa Google, é gratuito e também pode ser instalado em qualquer sistema operacional, Linux, Windows e Mac celulares. O Chromium, que é uma versão do Chrome com código aberto, por ter seu código-fonte aberto diferentemente do Chrome tradicional, que é gratuito, mas tem porções de código proprietário. O Chromium está disponível em uma enorme quantidade de distribuições do sistema operacional. O Linux também pode ser baixado para Windows, Mac e outras plataformas. Mozilla Firefox, desenvolvido pela empresa Mozilla Foundation, também é gratuito e possui código aberto. Também pode ser instalado em qualquer sistema operacional, tipo Linux, Windows, Mac e celulares. Safari, criado pela Apple para o Mac, mas atualmente foi expandido para o Windows, também é gratuito e vem ganhando espaço por ser rápido e seguro. Tem o Opera também. O Opera é um navegador web mundialmente conhecido, desenvolvido pela empresa Opera Software. ACA. Opera Software ACA. Porém, não tem utilizado quanto seus principais concorrentes, o Google Chrome e o Mozilla Firefox. Ponto. A característica fundamental da internet é o modo como os computadores se ligam um ao outro por meio da identificação do seu IP, o Internet Protocol, ou seja, um número de protocolo de internet que é único para cada computador conectado. Pelo IP é possível rastrear todas as páginas visitadas pelo usuário e todos os momentos e a frequência de visitas, atividades, downloads e todas as movimentações de alguém que está conectado. O que significa que a internet é a forma de interatividade que mais exige o fornecimento de informações do usuário dentre os meios de comunicações desenvolvidos até hoje. www, o World Wide Web. IP-texto. A World Wide Web, que significa rede de alcance mundial, em inglês, também conhecido como Web www, é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. O serviço www surgiu em 1980 como um integrador de informações, dentro do qual grande maioria das informações disponíveis na internet podem ser acessadas de forma simples e consistente em diferentes plataformas.
A World Wide Web, também chamada de www, www, né, que eu já falei, é, em termos gerais, a interface gráfica da internet, e ela é um sistema de informações organizado de maneira a englobar todos os outros sistemas de informações disponíveis na internet. Né, sua ideia básica é criar um mundo de informações sem fronteiras, prevendo as seguintes características: a interface consistente, a incorporação de um vasto conjunto de tecnologias, tipos de documentos e a leitura universal. Para isso, implementa três ferramentas importantes: um protocolo de transmissão de dados, o HTTP, um sistema de endereço próprio, o URL, e uma linguagem de marcação para transmitir documentos formatados através da rede HTML. A forma padrão das informações www é o hipertexto, o que permite a interligação entre diferentes documentos, possivelmente localizados em diferentes servidores. Em diferentes partes do mundo, o hipertexto é codificado com a linguagem HTML, Hypertext Markup Language, que possui um conjunto de marcas de codificação que são interpretadas pelos clientes www, que são os browsers ou navegadores em diferentes plataformas. O protocolo usado para a transferência de informações no www é o HTTP. O protocolo HTTP é um protocolo de nível de aplicação que possui objetividade e rapidez necessárias para suportar sistemas de informação distribuídos cooperativos e de hipermédia. Suas principais características são a comunicação entre os agentes usuários e gateways, permitindo o acesso à hipermédia e diversos protocolos de mundo internet. Obedece ao paradigma do pedido-resposta. Um cliente estabelece uma conexão com um servidor e envia um pedido ao servidor, o qual o analista responde. A conexão deve ser estabelecida antes de cada pedido de cliente e encerrada após a resposta. Outro ponto da internet é o URL. O URL, Uniform Resort Location, localizador padrão de recursos. Uniforme significa padrão. É um endereço de recursos disponíveis em redes de computadores. Em outras palavras, é um endereço virtual de arquivos, impressoras e sites nas redes TCP/IP. Isso é aplicáveis tanto pela internet como para a internet. A URL segue a seguinte estrutura, que às vezes cai em prova. Endereço tipo http www.concurso.com.br. Aí barra provas, que é mais parte do endereço, mais barra prova, mais o armário, mais barra download, mais barra administrador. E a gaveta, e assim por diante, né? O método pelo qual a informação deve ser localizada, no caso o HTTP é o protocolo e o protocolo é utilizado para buscar as páginas da web. Outras maneiras como o FTP, que é o File Transfer Protocol para entrar em servidores de FTP, tem o Mail2, que é para enviar mensagens, e News, que é para acessar grupos de discussão, entre outros. Só para ver, eu vou testar esse News aqui. News. News, dois pontos. Agora eu vou escrever kkk. Ponto. Sei lá. News.kk. Aí acabou aparecendo. Você precisa de um novo app para abrir este link News. E eu não quero abrir um link News. Eu preciso de apps. www.concurso.com.br é o nome do computador onde as informações estão armazenadas, o qual é também chamado de servidor. Cada computador tem um nome exclusivo, ou seja, é único no planeta. Pelo nome de computador, senão a participar o tipo de informação que se irá encontrar. Os que começam com www são servidores de web e contêm principalmente a página de hipertexto. Quando o nome do servidor começa com FTP, trata-se de um lugar onde é permitido copiar arquivos. Provas é a pasta onde está o arquivo e os servidores de informações estão organizados em pastas como no computador que você está utilizando agora. Download. Eu não estou usando nenhum computador. E o subpasta onde está o arquivo. Administrador ifsppp é o nome do arquivo. Deve-se atentar se o nome do arquivo e das pastas está escrito em maiúsculas ou minúsculas para servidores que utilizam o sistema operário Unix
Essa diferença é importante. No exemplo acima, se ao invés de o nome do arquivo fosse digitado com tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, com uma letra maiúscula em alguns cantos, a página não seria encontrada, né? Entretanto, numa URL pode conter outros formatos de arquivos. Alguns tipos comuns disponíveis na internet são o JPG e GIF, que são imagens, o TXT e o DOC, que são textos, o EXE, que são os programas executáveis, o ZIP, o ZIP, que são os arquivos compactados, o AID, o AU, o AIFF, o RAN, o WAVE e o MP3, que são sons. Eu só ouvi falar do MP3, Wave e o... só. Os outros, eu ouvi falar de outros, mas eles não estão aqui nessa listinha. Tem o MPG, o MOV, MOV, o WMV, o FLV e o AVI. Esses aqui são de vídeos. E os únicos que eu já vi foram o MOV, o EWMV e o AVI. Se o endereço contiver um desses arquivos, o navegador poderá abrir uma janela perguntando ao usuário o que fazer. Salvar ou abrir com o arquivo, especialmente quando for um arquivo de terminação zip, um arquivo comprimido ou exe, um arquivo de programa. Agora sobre o link. São hiperligações correspondentes das palavras inglesas hiperlink IT ou link, ou simplesmente ligações referentes a um documento a outro. Através dos links podemos criar documentos interconectados e outros documentos, imagens e palavras. Sobre os buscadores são fundamentais para a realização de pesquisas na internet. A sua função é efetuar uma varredura completa pela rede mundial de computadores www e filtrar as palavras-chave contidas nesses sites. Ao realizar uma consulta, o buscado compara a palavra digita as palavras existentes em seu banco de dados e retorna os sites referentes ao conteúdo pesquisado. Sem dúvida, a maior e mais conhecida é acessar o buscador do Google, mais existente entre o Yahoo, Bing e as outros, mas tem os outros países que obrigam a usar outros tecos, né, que são cópias do Google. Abaixo segue algumas dicas para melhorar as pesquisas em buscadores. Conteúdo entre aspas, o comando entre aspas efetua a busca pela ocorrência exata de tudo o que está entre aspas agrupado da mesma forma. O sinal de subtração, este comando procura todas as ocorrências que você procurar, exceto que estejam após o sinal de subtração, chamado de filtro. Exemplo, concursos e superior. Ou, que significa ou. Or, que é OR, significa ou, em inglês. Ou seja, os caras estão usando os trecos de pesquisa em inglês, certo? Ou serve para fazer uma pesquisa alternada, no caso de carro, ou vermelho ou verde, sem aspas. O Google irá procurar o carro vermelho ou um carro verde. É necessário usar o parênteses e um OR em letras maiúsculas. Asterisco Coringa. Utilizar o asteriscos entre aspas o torna um coringa. Exemplo, um concurso estadual, o Google buscará ocorrências de concursos, qualquer palavra estadual. A palavra-chave procura certa palavra dentro de um site específico. Download, Link procura links externos para o site especificado. Exemplo, link blogak file type. Serve para procurar a ocorrência de algum formato de arquivo específico. Exemplo, árvore azul PDF. Protocolos. Protocolo de internet ou simplesmente IP. Protocolo é um protocolo de comunicação de dados utilizado entre duas ou mais máquinas para a comunicação da internet. O principal protocolo é o HTTP Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto, que é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada, a que se verifique a autenticidade do servidor do cliente por meio do certificado digitais. Protocolos IPv4 e IPv6. É um endereço IP, por exemplo, o 217.50.36, que segue o protocolo IPv4, é composto de uma sequência de 32 bits. Essa é coisa importante por causa que o tamanho que capaz no endereço IP aumenta a quantidade de combinações, criando mais páginas
sendo possíveis mais páginas na internet, certo? Divididos em 4 grupos de 8 bits cada. 4 arquitetos têm a capacidade de suportar 4.294.967.296 endereços, sacou? Mas aí mudou e agora tem mais ainda. Na configuração desses endereços, para não se usar sequências de números binários, representa-se cada octeto por um número que pode variar de 0 a 255. Assim, obtém-se um conjunto de 4 números separados por pontos. Nessa estrutura, o IP é chamado de IPv4, o Internet Protocol version 4. Foi proposta em 1981 por meio do RFC 791 e não sofreu nenhuma mudança significativa desde então. Portanto, o computador cliente procura o IP do servidor quando se encontra cópia de todos os arquivos que estão naquele endereço para o computador local, deixando-os disponíveis para o internauta, permitindo sua visualização e cópia. Importante é notar que o IPv4, com a capacidade de suportar o IPv, o 49294.397.296 endereços, ou seja, cerca de 4 bilhões de endereços. Do endereço de IPs conta cerca de 3,4x 1038 endereços do novo protocolo. Por que eles escreveram desse jeito, né? Confuso. Mas vamos fazer uma matemática aqui. 3,4 vezes 1038. 1038 é igual ao quê? Deu só 3.529. Não faz sentido isso aqui. Antes de nem ser competição com uma quantidade dessas. Qual será o significado desse 3,4 1038? Não sei a matemática não. Deve-se exaltar que o 4,3 bilhões era um número enorme no início da década de 1980, quando a rede era predominante acadêmica com poucas centenas de computadores interligados e ninguém poderia imaginar a descomunal crescimento que teria a internet, que não foi projetada para o grande uso comercial que hoje existe. Assim, atualmente, a quase totalidade dos endereços iniciais já estão em uso, determinando a necessidade de substituição do protocolo. Portanto, devido ao esgotamento do IPv4, é necessário de mais um endereço de protocolo. Foi criado o IPv6, mais atual do protocolo IP, que foi criado por Scott Brennan e Alison Markham. É tão difícil criar assim um protocolo. Em 1994, na RFC, que deve substituir o protocolo antigo. Os endereços IPv6 têm 128 bits, que são normalmente escritos como 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, incluindo o prefixo de rede e sufixo de host. Novas funcionalidades do IPv6 foram desenvolvidas para fornecer uma forma mais simples de configuração das redes, baseadas no IP, uma maior segurança na comunicação entre hosts de rede da internet e também... Eu não falei interna? Não, rede interna e internet. E também um melhor aproveitamento da disponibilidade de recursos. O protocolo está sendo implementado gradativamente no internet e deve funcionar de lado a lado com o IPv4 numa situação tecnicamente chamada de pilha dupla ou dual stack. Por algum tempo, ao longo prazo, o IPv6 tem como objetivo substituir o IPv4. Cloud de computação de nuvem. É outro teco do internet. Vamos lá. Tem a possibilidade de que o usuário tente acessar arquivos e executar tarefas sem que estes estejam gravados no computador. Para isso, não utilizar serviços online que armazenam esses arquivos. Os serviços para que o usuário tenha acesso à utilização de tecnologias cloud computing. É necessário ter acesso à internet. Estamos como exemplo de serviços para sincronização, gerenciamento e compartilhamento de arquivos, até mesmo para a utilização de aplicativos online Dropbox e GD Drive. O Dropbox é voltado para o armazenamento e gerenciamento de arquivos ou aplicativos nas nuvens, que funciona como um HD ou pendrive virtual e está disponível para todos os sistemas operacionais, computadores, celulares e tablets, com interface gráfica e internet como, por exemplo, Windows e Mac, Linux, Chrome, Android, Windows Phone, BlackBerry e iOS. G-Drive, Google Drive. Além de possuir todas as características do Dropbox, o Google Drive possui em sua plataforma
ferramentas para escritório, como processadores, editores de texto, planilha eletrônica, slide, etc. Algumas características importantes sobre a computação nas nuvens. Vários computadores são interligados e funcionam em modo de colaborativo, inclusive os que possuem sistemas operacionais diferentes. As aplicações executadas diretamente na nuvem não interferem em aplicação instalada em um computador. Sítio na internet. Website ou simplesmente site de tradução. Site eletrônico de internet é um conjunto de páginas de hipertextos acessíveis normalmente através de protocolo HTTP. O conjunto de todos os sites públicos existentes compõe o World Wide Web. Todos os tipos. Estatísticos, dinâmicos ou exemplos que são as redes sociais, sites de vendas, portais e sites internet institucionais. Sobre o Web 2.0, interface, ferramentas, recursos e aplicações de interatividade. Nas últimas décadas, no século XX, com o advento da sociedade de conhecimento, a exigência de superação da reprodução para a produção de conhecimento instiga a buscar novas fontes de investigação, tanto na literatura quanto na rede informatizada. A era das relações com a globalização passa a exigir conexão parceiras de trabalho e conjunto inter-relações no sentido de ultrapassar a fragmentação e diversão em todas as áreas do conhecimento. A interatividade ganha centralidade na cybercultura, pois ocorre mudanças de paradigmas, passando da transição da lógica da distribuição, transmissão, para a lógica da comunicação e interatividade, causando uma modificação radical no esquema clássico de informação baseada na ligação unilateral do emissor, mensagem e receptor. Com sua imensa variedade de conteúdos disponíveis para consulta, a internet está se transformando, pois se antes mudar de um site para outro através do Hyperlinks com um simples clique era algo fantástico, agora os usuários também passam a produtores de conteúdos. A segunda geração do World Wide Web, a Web 2.0, cuja palavra-chave é colaboração, proporciona democratização no uso da web, em que é possível não apenas acessar conteúdos, mas também transformá-los, reorganizá-los e classificando, compartilhando e principalmente possibilitando a aprendizagem cooperativa, o que vai nos permitir construir uma inteligência coletiva. Nesse contexto, a Web 2.0 torna-se dinâmica, interativa, flexível para os conteúdos de publicações, deixando de ter uma característica estatística e podendo ser editado tanto por profissionais na área como pelos próprios usuários, mas o principal aproveitamento é o da inteligência coletiva, baseada em uma rede de informação onde cada usuário passa a ser produtores de conteúdos. Torna-se essencial um olhar concreto acerca das potencialidades do World Wide Web na prática pedagógica, devendo esta ser encerrada positivamente, dado que proporciona ao aluno a descoberta de informações e como se pretende colocá-lo num lugar privilegiado ao lhe ser dada a possibilidade de se tornar um produtor de informação para o Web 5. Para o Web. E o Web 3.0. O movimento. Deixa eu ver se eu termino aqui ou não. Tem tanta coisa na internet. Ainda tem tem uma coisa chamada blog, wiki, podcast. Eu vou terminar aqui. Tchauzinho. E acabei de perceber que isso aqui não cai no IBGE, tá? Internet informática não cai no IBGE.